Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à reflexão da noite. Que Jesus, nosso Mestre, o médico de nossas almas ainda doentes, possa tocar lá no fundo dos nossos corações, para que nós possamos continuar essa jornada maravilhosa aqui na Terra, com muito esforço, com muita paciência, com muita tolerância, vencendo os desafios e as dificuldades. E para a gente conversar hoje, eu trouxe do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 19, que é intitulado como O Mal e o Remédio. E é uma mensagem de Santo Agostinho. E esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo que eu gosto muito dele, porque ele vem falar sobre as aflições. E é muito comum nós passarmos por essas aflições durante as nossas vidas. E geralmente hoje muito do que se fala é de coisas boas, de bem-estar, de bens materiais, e poucas vezes nós queremos prestar atenção e falar sobre as dores, as dificuldades, os reveses. E é falando sobre essas coisas que nós vamos nos tornar mais fortes, mais esclarecidos para a jornada evolutiva. Então, é tão legal que no começo desse capítulo, Kardec já coloca assim, justiça das aflições. Então aqui Kardec vai discorrer falando da justiça das aflições que existe em nossas vidas. E depois ele vai falar sobre as causas atuais das aflições, que são aquilo que nós fazemos durante essa existência, uma negligência, um excesso que nós utilizamos durante a nossa vida e tantas outras coisas que pode gerar aflições para nós. E depois ele vai falar sobre as causas anteriores das aflições, que são coisas que nós não fizemos nessa existência, mas estamos passando por causa das coisas que fizemos na vida passada. Então, olha como que essa doutrina ela é maravilhosa. Olha como que Kardec, o nosso codificador, ele é metódico. Ele vai nos ensinando parte por parte, tudo interligando e fazendo sentido, para ao mesmo tempo esclarecer e consolar. Então você vai aprender a justiça das aflições, aí você vai entender o que é que você está fazendo na sua vida que está te gerando dor e sofrimento. Aí você vai entender que teve coisas que você não fez e de repente bateu na sua porta, você fala assim, nossa, mas por que isso? Aí se você não conseguiu identificar nessa existência, então você sabe que foi numa outra existência. E todos esses fragmentos, esses ensinamentos, vai te dando consolação. Porque não é à toa que caiu sobre a sua casa, sobre a sua cabeça um raio. Tem os motivos e tudo que acontece em nossas vidas, a justiça de Deus impera e também a misericórdia, porque muitas dores nós vamos passar e já passamos, porém a misericórdia de Deus também age ao nosso favor. E tudo que nós estamos passando nessa existência, ou ainda vamos passar, nós temos que ter a consciência de que vamos dar conta de suportar até o final. Se nós tivermos coragem, perseverança, fé na bondade de Deus. Então, vamos começar a ler aqui a mensagem, O Mal e o Remédio, de Santo Agostinho. Ele fala: Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Olha a pergunta que ele faz para nós. Então ele já começa perguntando isso. Será que é?
Será que aqui na Terra é um paraíso? É um lugar de delícias, de maravilhas? Creio, né, que não, né? Porque nós vemos hoje tantas coisas, basta ligar a televisão, deixar lá meia hora ali, 15 minutos no jornal, que a gente vai descobrir que não é um lugar de maravilhas. Então ele já faz essa pergunta para nós. Aí ele já vai perguntar de novo. A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Então, nosso mestre já nos avisou para nós que aqui seria um local difícil, que aqui nós iríamos passar por muitas adversidades, por muitos momentos cruciais. Então, não há surpresa para nós o que acontece no mundo, até mesmo porque nós sabemos que aqui ainda é um planeta inferior de provas e expiações, onde o mal sobrepõe o bem por enquanto. Então não deve ser surpresa para nós ver tantas atrocidades acontecendo pelo mundo, guerras, violências, corrupções, filho matando pais, pais matando filhos. Esses somos nós na coletividade. Então, não há surpresa, estamos no meio disso tudo. E se nós estamos aqui, na mesma escola onde isso acontece, quer dizer que nós estamos iguais ou pelo menos próximo a essas pessoas. Porque se nós fôssemos espíritos evoluídos, nós estaríamos em outras moradas do nosso Pai que está nos céus. Estaríamos habitando os mundos superiores e não aqui na Terra. Então, vamos raciocinar um pouco sobre isso, porque quantas vezes nós queremos julgar aquele que está errando hoje? Quantas vezes nós queremos apedrejar aquele que caiu nas tentações? Mas será que ontem não era nós fazendo aquelas mesmas coisas? Será que ontem não era eu matando no Império Romano, numa Inquisição? Será que não era eu ontem lá usando do poder para roubar? Então, devemos tomar o cuidado antes de julgar, pois nós estamos muito próximo ainda desses erros. E se nós não nos policiarmos, não orai e vigiai como Cristo nos ensinou, nós podemos cair. Vós que viestes aí viver, esperai, pois lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Olha só aí que ele falou então, hein? E é muito duro, parece a gente ler isso, né? Fala, nossa, mas Santo Agostinho, mas tá pegando pesado demais, hein? Nossa, mas tá falando só de sofrimento, só de dor, que aqui vai ser difícil. Mas eu falo para vocês, e não é verdade? Será que nós estamos entrando numa época, numa condição social, aonde que nós queremos jogar o verniz nas coisas mais importantes? Muitas das vezes nós vemos a mídia ou as pessoas manipular, maquiar as coisas. E não adianta nada nós maquiarmos, porque tudo aquilo que não é visto, tudo aquilo que não é aceito, não é transformado, não é mudado. Nós viemos aqui para a Terra para transformar. Nós estamos aqui nesse corpo físico, neste planeta, para evoluir. Então nós temos que ter a capacidade, a humildade de entender que a vida é sim difícil, a vida é sim penosa, muitas tristezas vamos passar ainda pela frente, muitas lágrimas ainda irão cair dos nossos olhos, muito suor ainda vai cair do nosso rosto, porque nós vamos estar passando por lutas constantes. Ah, então é só sofrimento aqui na Terra?
não. Há também muitas maravilhas, porque lembramos da misericórdia divina. E Deus não iria jogar fardo algum no ombro de ninguém se esse não conseguisse suportar as provas e as expiações que ele veio. Então, gente, isso é muito importante. Eu gosto muito desse início dessa mensagem por isso, porque é um choque de realidade. Porque quantas vezes nós temos um problema diante dos nossos olhos, e nós ficamos querendo desviar os nossos olhares, queremos negligenciar, queremos ficar com a preguiça estagnado, e o problema ali, você olha assim de cantinho de olho, ele ali, você querendo correr dele, ele vindo, e a gente finge que não existe. E isso nada vai resolver o problema. Ele ali vai continuar, e quanto mais nós demorarmos para reagir e enfrentar cara a cara com coragem, com confiança esse problema, mais ele vai crescer. Não é assim que faz? Tudo aquilo que nós enterramos, vamos supor que alguém foi e te falou mal de você. E além de falar mal de você, era mentira. Falou uma mentira no seu nome. E quantas pessoas ficam bravas quando falam delas. Falam, mas você não pode falar mal de mim, não. Eu não roubo, eu não mato, eu sou um bom pai, eu sou isso e aquilo, faço meu trabalho certinho. Eu não aceito você me falar assim de mim. E a pessoa fica brava. Ela entra nessa onda negativa e guarda, enterra dentro do coração dela. E sabe o que vai acontecer? Isso só vai crescer. Pega qualquer fruto e coloca na terra e enterra. O que acontece? Isso vai florescer, vai crescer, vai multiplicar. E da mesma forma acontece com os sentimentos. Sejam eles bons ou sejam eles maus. Então, rancor, angústia, vingança, raiva, esse fulano eu pego ele. Quanto mais você enterrar e fingir que ali não existe aquele sentimento dentro de você, maior ele vai ficar. Ele vai se alastrando dentro do seu coração e vai te contaminando pouco a pouco. Então, vamos ter serenidade, mas inteligência em identificar os males que existem dentro de nós e as dificuldades que a vida está proporcionando a nós. Até mesmo porque nós viemos aqui para isso, para exercitar moralmente as nossas habilidades, as habilidades morais. E como que eu vou exercitar essas habilidades morais sem dor, sem sofrimento, sem a pessoa chata, sem um xingamento, sem a mentira, sem a discórdia, sem a inveja, sem o ataque? Não tem jeito. Então é por isso mesmo que nós estamos nessa escola. E essa escola é cheia de dor, porque a grande média ainda é inferior. A grande média ainda tem paixões e vícios dentro de si e não tem aquele amor, não tem aquela compaixão, aquela caridade, aquela solidariedade com o próximo, aquele cuidado com o próximo. Se for preciso eu melhorar de vida, se for preciso eu melhorar meu bem-estar, eu piso e passo em cima de quem for. Eu quero saber de mim, do meu eu. O outro, ele que cuida da vida dele, eu quero saber do meu. E nós vemos muitas pessoas que agem e pensam dessa forma. Então esse é o mundo que nós vivemos. Não adiantamos fingir que não é assim. Quanto mais nós soubermos disso, melhor nós vamos ter a condição de suportar e de sair desses momentos difíceis que a vida vai nos trazer. Então ele fala, né? Olhai o céu e bendizer o Senhor por ter querido vos experimentar. Então, quando que o negócio está difícil, gente, é porque Deus está nos experimentando. Deus está falando assim, filho, filha, é agora, exercita as suas capacidades,
exercita as suas virtudes, pois eu quero que você cresça, eu quero que você brilhe. Isso que Deus está querendo nos dizer com os momentos difíceis, com as adversidades da vida. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude, de alegria? Então, quantas vezes, né? Só quando a vida tá boa, tá bem, assim, aí a gente fala, ô, beleza, ô, vida boa, né? Agora, quando a vida tá difícil, quando estamos passando talvez por um problema financeiro, de saúde, conjugal, aí a gente fica meio assim, não, mas será que Deus existe mesmo? Será que a espiritualidade existe mesmo? Parece que eu estou abandonado nessa terra aí. Será que existe mesmo espírito? Rapaz, eu estou começando a duvidar desse negócio, hein? Eles não estão me vendo aqui, ó. Eu faço as coisas tudo certinho, olha o que está acontecendo comigo. Então a gente começa a querer, a duvidar, a questionar a bondade e a misericórdia divina. Então nós precisamos de que Deus venha aqui e fica curando toda hora a gente. Nós precisamos de que Deus toda hora resolva os nossos problemas. E a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Se a gente for olhar, a maior parte das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida é das causas atuais. É nossa preguiça, é nossa negligência, é nossa faixa vibratória muito baixa, que faz com que nós adquirimos problemas, desafios, doenças, brigas. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado a brandura? Imitai aqueles que foi dado como exemplo. Aquele que foi dado como exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. A gente pensa, uau, essa pessoa tinha toda a riqueza, né? Tudo que os bens materiais podem apresentar, e do nada ele foi jogado à miséria. E ele fala para Deus, obrigado, obrigado. Então, Santo Agostinho aqui está querendo mostrar para nós a história de Jó. Ele está falando de Jó, que tinha tudo, filhos, uma família, bens, e de repente ele perdeu tudo. Então, Jó, para nós, quando nós estudamos a sua história, simboliza sofrimento e fé. Ele traz para nós isso, mal e o remédio, sofrimento e fé. Então, tudo que a vida nos apresenta, tudo que chega através do exterior para nós temos que retribuir. E como nós vamos retribuir isso? Esta é a questão que devemos fazer dentro dos nossos corações. Como que eu devo contra-atacar um momento de dor, um momento de tristeza, um momento difícil? Jó usou da fé para combater o sofrimento que visitava. Já pensou, gente? Nós temos uma vida bacana, tudo bem, tudo bacana, tranquilo, e de repente tudo vira do avesso, você perde tudo. Não é fácil. Imagina se nós estamos preparados para passar por isso. Mas fique tranquilo. E se chegar, porque você está preparado. E se não chegar, é porque você vai devagarzinho,
conquistou uma coisa, aí Deus manda outra, aí manda outra. Então vamos ficar sossegados, porque nós sabemos que a misericórdia de Deus também rege sobre os nossos sofrimentos, sobre as nossas dores. Olha quanto apoio nós temos. Olha quantos livros tem aqui. Imagina se você está passando por um momento difícil, você pega algum desses livros e começa a ler, e aquele livro vai te jogando numa sintonia mais sutil, você já sai daquelas sintonias mais densas, aquelas faixas mais baixas de vibração, e já começa a subir o seu nível. E só lendo um livro desse edificante, você já começa a sintonizar um pouco mais com o mentor espiritual, com o seu anjo da guarda, com os espíritos amigos. Aí parece que aquela dor, aquela angústia, aquele pensamento não vai dar certo. Ah, mas se fulano fazer isso, aí acabou minha vida, porque depois vai acontecer isso, e você começa a criar um filme dentro da sua cabeça que parece que nunca tem fim. Mas, lendo um livro edificante, você encontra serenidade, você encontra equilíbrio. Então, olha quanta misericórdia há. Você encontra um centro que te acolhe, que opera energeticamente em você, que te esclarece, que te limpa. Então, há muita misericórdia também. Há muitas lutas, muitas dores, mas a ajuda também ela existe. Mas muitas vezes nós fechamos os olhos para a ajuda e queremos fixar somente na dor e no problema. Isso quando nós não entramos numa faixa muito perigosa que chama vitimização. Aí é mais perigoso ainda. Aí a caminhada na dor, no sofrimento, será mais longa, ela se prolongará, porque a vítima não irá enxergar que muitas das vezes ela mesmo se colocou naquele lugar. E só renovando os seus pensamentos, as suas ideias, a sua vibração, ela irá conseguir sair de lá. Então, ser vítima é um perigo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Então, é o que ele está falando, né? Até quando vocês vão viver como meros humanos carnais? Quando que é que vocês vão despertar e entender que vocês são espíritos imortais? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites do túmulo, mas se tivesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Então, olha o que ele nos mostra. Se a sua vida inteira for marcada por lutas, por dores e desafios, o que é isso? Perante a quando que você desencarnar, você encontrar o salário do justo. Quando você encontrar o salário do trabalhador fiel. Então, será que nós pensamos nisso? Será que nós pensamos em que nós estamos num trabalho espiritual aqui neste momento? Que cada circunstância, que cada desafio que nos aparece é um trabalho. E nós seremos remunerados por este trabalho. E a remuneração ela vai vir dentro de nós mesmos. Porque quanto mais amor, quanto mais fé, quanto mais paciência nós desenvolvermos, nós vamos perceber uma coisa, que esse salário já é pago desde essa vida. Com certeza, nós vamos receber muito mais ao desencarnar se nós enfrentarmos essas experiências com resignação, com fé, com paciência.
Mas quando nós estamos alimentando essas virtudes dentro de nós, o problema que era grande já começa a ficar menor. A consolação já vem desde já. E muitas vezes nós deixamos de fazer esse raciocínio. Muitas vezes nós nos perdemos, porque perdemos a confiança, perdemos a paciência, perdemos a fé na vida, em Deus. E aí as coisas ficam mais difíceis. Assim como um problema muito grande pode se tornar pequeno quando nós usamos das virtudes, usamos dos conhecimentos cristãos, um problema pequeno pode ficar grande se nós se entregarmos a ele. Se nós murmurarmos, reclamarmos, perdemos a esperança. É um problema pequenininho, se torna grande, complicado e difícil. Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara. Então é aquilo, né? Vamos procurar consolação no futuro. Se eu estou sofrendo hoje, eu sei por que eu estou sofrendo. Eu estou burilando o meu espírito imortal. E a causa deles no passado. Então, muita coisa, igual que a gente falou anteriormente, que nós estamos sofrendo, algumas foi devido aos atos dessa existência, mas outras foi os atos do nosso passado, das nossas existências anteriores. Então temos que ver as dificuldades assim. Olha, estou passando por essa dificuldade? Que bom! Quer dizer então que eu estou pagando uma dívida. Tem um exemplo desse aqui muito legal que Quincas Veloso, ele ia muito lá visitar o Chico. E ele tinha um escritório de contabilidade. Ele trabalhava ali e adorava ir no Chico. E lá no Chico, como que a gente sempre sabe, né, era lotado. Então você saía de lá, era de madrugada, os amigos dele que ficavam lá com ele, ajudava. Depois das reuniões ainda, ele chamava alguns amigos mais íntimos para ir tomar um cafezinho na casa dele. Isso de madrugada já. E nesse dia, o que aconteceu? Um belo dia ele chegou lá no seu escritório lá e tudo revirado. Cheio de coisa dele foi roubado. Roubaram um monte de coisa dele. E ele ficou triste, né? Ele falou, não, mas sou honesto, pago meus impostos certinho, faço aqui minhas caridades, né? Sou um cara de bem, não tem mal com ninguém, não julgo as pessoas. Hein? Por que, né? Será acontecer isso comigo? Ele ficou pensando, né, sobre essas coisas, questionando aquilo lá, porque pensa, gente, né? A gente trabalhar arduamente, honestamente, certinho, e um belo dia chega lá um ladrão, leva tudo. A gente fica triste mesmo, é normal isso. E ele foi então lá no final de semana, lá no Chico, meio triste, e aquilo lá não saía da cabeça dele, e durante, né, e demorando, né, durante lá a sessão, o Chico estava psicografando, e ele pensando aqui, falou, não, mas será que eu falo com o Chico disso, gente? E ele ficou ali, né, se remoendo. Aí o Chico acabou de psicografar, aí foi ouvir umas pessoas, dar atenção, ele pensando naquilo. Aí o Chico estava andando assim, foi passando perto dele. Aí o Chico olhou para ele e falou assim, ô Quincas, e aí, tudo bom, meu filho? Ô Chico, tô bom e tal. Aí o Chico parou um pouco, olhou para ele, falou assim, ô meu filho, você quer me falar alguma coisa? E ele já conhecia o Chico, né? Falou, já sabe, né? Aí deu aquela risadinha e foi e contou a história pro Chico. Ô meu Chico, mas você acredita que entraram lá no meu escritório, roubaram tudo, fizeram uma anarquia lá, e eu vou falar para você, eu estou muito chateado com isso. Aí Chico, aquele jeitinho manso, suave dele, olhou, deu uma risadinha e falou, ô meu filho, é tão bom quanto que a gente devolve, né? Então o que é isso? Olha só a visão de um espírito superior. Graças a Deus, hoje não sou eu que estou roubando, porque senão, lá na frente eu iria ter que ressarcir esse roubo. Hoje já sou eu que estou sendo roubado, ufa, paguei, menos uma. Risca aí, senhor. Opa, graças a Deus, que beleza. Então, assim,
somos nós nas nossas vidas. Está difícil, está sendo prejudicado, está sendo roubado, está sendo canuleado. Oba, ontem quem estava xingando, enganando era eu. Estou ressarcindo, estou me melhorando interiormente, estou ficando mais forte. Porque quando que nós tivermos a consciência de que a vida é sobre nós e Deus, nós não vamos ligar mais para fofoca. A pessoa pode te xingar à vontade, que você não está nem aí para ela, você vai orar, aí você vai olhar para a pessoa que está e fala, ô, tadinha dela, hein? Ainda está nesse jogo ainda. Que Deus abençoe ela. Aí todo aquele fardo que você já carregou durante séculos, você começa a deixar. Você estava caminhando na vida com 10 quilos, aí você já deixou 2, agora é 8. Aí você vai estudando, você vai passando por experiências, você fala, opa, agora eu já vou deixar, mas é 5. Isso vai ficando gostoso. Aí a vida vai ficando mais leve. Mas por quê? É porque as dores parou de vir? É porque os ataques parou de vir? Não. Você mudou. O seu pensamento mudou. Você agora chamou Deus para viver com você. Porque agora você confia plenamente nos desígnios do mais alto e não só na sua força, no seu querer. É engraçado que eu gosto muito de escutar as palestras do Sadhguru. E lá, geralmente, as pessoas fazem perguntas e ele vai respondendo, né? Tinha uma pessoa lá que perguntou lá, ô Sadhguru, era uma jovem, né? Estou na faculdade e tal, e eu fico pensando muito no meu futuro. Será que eu vou conseguir um bom emprego? Será que eu vou conseguir formar e ser uma boa aluna? E como que é que eu faço para combater, então, essa ansiedade, né? E quem de nós, muitas vezes, né, essa tal da ansiedade não vem nos visitar durante a nossa jornada? Então, ela queria saber. Aí foi muito engraçado como foi que ele respondeu para ela. E ele começa falando assim, vamos pensar o seguinte, você vai com um amigo num cinema, se senta na poltrona, fica lá ansioso para que o filme comece, para que seja um filme bom. E o filme começa então. Em alguns minutos ali passando as cenas do filme, e você ali não tira os olhos da tela, e passa um tempo, você já olha para o seu amigo que está ali do lado, que foi com você, e fala, ah, certeza que esse fulano vai fazer aquilo. E você continua vendo o filme, e de repente, não aconteceu aquilo que você imaginou, aconteceu uma coisa ao contrário. E você fica assim, uau, não acredito, não aconteceu aquilo. Ah, mas agora vai acontecer aquilo. E você de novo fala assim, agora vai. E aí vai desenrolando o filme e acontece outra coisa completamente diferente do que você imaginou. E aquilo lá vai te tornar, você fala, meu Deus do céu, não aconteceu aquilo. Então aquilo vai te surpreendendo e você vai ficando vibrado com aquilo. Aí chega quase pro final do filme, você fala, não, agora não tem jeito, não tem saída, vai acontecer isso. E chega no final desse filme e acontece outra coisa. E você olha para o amigo do seu lado e fala, uau, que filme extraordinário! Meu Deus, que filme maravilhoso! Por quê? Ele te surpreendeu, esse filme. E ele fala então que se esse mesmo filme, tudo que você imaginou acontecesse, seria, você já fala, não, mas que filme chato, que filme sem graça, tudo que eu previ aconteceu, não me surpreendeu não, esse filme é muito ruim. Então é isso que ele quis dizer de nós vivermos a nossa vida voltada no hoje, voltada na situação de agora, sem querer ficar pensando no amanhã com ansiedade de, ai, será que o meu filho vai fazer isso? Ai, será que eu vou perder o emprego? Ai, eu estou aqui estudando para o concurso público, mas se eu não passar, e aí que... Faça hoje, aproveite o hoje, sem ficar querendo projetar o seu querer no amanhã, porque o amanhã de Deus pode surpreender o seu querer. E se nós não tivermos abertos a isso, tivermos fechados no nosso querer, muitas vezes nós vamos perder coisas surpreendentes em nossas vidas.
Quantas vezes não aconteceu isso nas nossas vidas? Quantas vezes você falou, eu não queria estar aqui nesse caminho, eu não queria estar aqui nesse emprego, não queria essa pessoa perto de mim, e de repente as coisas vão encaminhando, e a hora que você vê, você fala, meu Deus, foi melhor do que eu imaginava, graças a Deus que eu não fiz aquilo, não fiz aquilo. Então essa é a nossa vida, saber aproveitar, saber viver o hoje, mas é lógico, com paciência, com tolerância e sabedoria. Lógico que você não vai ficar ali, então não vou preocupar com o amanhã, não, vou ficar aqui esperando. Não, nós devemos saber que também existe a lei do trabalho, que as coisas só vão vir através do esforço, do trabalho, da dedicação, né? Espírito nenhum superior do nada se transformou em espírito superior. Santo Agostinho mesmo, né? Que foi um daqueles que assinou lá no Livro dos Espíritos como contribuinte, como muitos outros, ele também já sofreu. Ele está aqui dizendo, mas ele também já passou por essas dores, só que ele só tem uma diferença de nós. Ele já venceu. Nós estamos em vias de vencer. Então devemos ter coragem e trabalhar para vencer. E um dia, Deus abençoando e nós trabalhando num outro planeta, talvez, somos nós comunicando, já como espíritos vitoriosos, como espíritos gloriosos. E aí a gente vai olhar para trás e vai ver que como valeu a pena ter enfrentado, como valeu a pena ter mantido a fé e a esperança. E assim como vai valer a pena já nessa existência. Porque Jesus não espera maravilhas de nós, pois ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o nosso nível evolutivo. Mas um pouquinho de esforço que nós jogarmos nessa existência, um pouquinho de amor, um pouquinho de fé, isso vai ser um montão espiritualmente. Imagina a hora que a gente desencarnar e poder ver que a gente vai ter um auxílio espiritual ao nosso redor e poder olhar e falar, uau, tantas coisas eu consegui vencer. Isso vai ser muito gostoso, vai ser muito prazeroso. Com certeza vamos ter aquelas coisas que nós vamos olhar e falar, ixi, de novo, né? Fazer o quê, né? Então, para dar um contrabalanço, vamos fazer um pouquinho, para pelo menos a gente ter coisas boas também para refletir, para olhar naquela programação que a gente fez antes de vir e falar, olha, pelo menos um pouquinho eu já consegui cumprir. Eu não chutei o pau da barraca e saí fazendo tudo. Eu já consegui fazer um pouquinho. A evolução é assim, gente, ela é difícil, ela é lenta, não existe o de repente, não. No estado, aí aqui que ele vem falar, exatamente disso. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolherdes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Tá bom, né? Você está lá do lado de lá, o mentor espiritual, sem esse corpo aqui, parece que é tudo mais light. Aí você se acha o fartão. Não, vou dar conta. Pode mandar que eu vou dar conta. Aí é bom, ainda bem que os mentores mais experientes e experimentados do que nós falam, opa, calma lá, pega leve, só um pouquinho, só já tá bom, vai devagar. Mesmo assim, ainda a gente custa fazer o que a gente falou que ia fazer. Então, aquilo aqui, por que a gente está reclamando? Por que está reclamando dentro da sua casa? Por que está reclamando dentro do seu serviço? Por que você está reclamando das pessoas que estão em volta de você? Você mesmo escolheu e agora você está reclamando? Então temos que enfrentar com coragem. Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, é porque sabieis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísseis triunfantes,
devesse vossa carne ser lançada sobre um montouro em sua morte. Ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e adornada pura pelo batismo, olha só o que ele fala, pelo batismo da expiação e do sofrimento. O batismo não traz, né, um novo homem, a purificação, né? Esse não é o simbolismo do batismo. Olha o que ele usou, o batismo da expiação e do sofrimento. Então, o que ele quer dizer para nós? Que o sofrimento, que a expiação, que a dor, que a dificuldade é como um batismo. Que isso vai purificar a nossa alma. Que isso vai transformar o velho homem num novo homem. Que isso vai transformar as trevas em luz. Olha que maravilha, hein, gente? Muito bonito. E aqui então, para a gente quase já entrando, finalizando, eu trouxe um trecho também de... Eu gosto muito de trazer, mano, hoje eu quis mudar um pouquinho. Hoje eu vim trazer Leon Denis, nesse livro, Depois da Morte, que é um livro maravilhoso. Que magníficos são as obras de Leon Denis, que viveu, conviveu, ajudou Kardec na codificação. Era uma pessoa extraordinária, incrível. E ele traz os assuntos com uma profundeza, mas com uma filosofia leve, de fácil entendimento. E tem lá no capítulo 50 desse livro, aonde que chama, deixa eu ver aqui, resignação na adversidade. Né? Então, ou seja, aceitar a adversidade, você ter aceitação, porque muitas vezes vem a prova até nós e você quer bater de frente com ela. Não, não vou aceitar isso aqui, não, eu sou bom, eu não quero saber disso. E você fica ali brigando, gastando tempo, gastando energia, contraindo doenças, enfermidades físicas e psíquicas, não é? Então, resignação, hein? Olha o que ele fala. Aí por isso que é engraçado, né, gente? Que a gente está falando, né? Tanto Santo Agostinho, como que ele já começou lá falando, vocês acham que você está no paraíso? Você acha que você está no oba-oba aí? O profeta já não falou para vocês que ia haver choro e ranger de dentes? E olha o que ele fala também. A dor, sob suas múltiplas formas, né? Olha quantos tipos de dores nós falamos até agora. É o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Olha aí, olha ele voltando, né, no assunto que a gente está comentando. É o remédio supremo, gente. Olha como que ele coloca isso. Sem ela, não é possível a cura. Então, sem a luta, sem a dor, sem o sofrimento, não tem cura, gente. Não existe mágica na evolução. Assim, como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, as doenças, né, físicas, elas vêm dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequentes das nossas faltas passadas. Então, olha lá, os erros que eu cometi no passado estão vindo à tona agora para que eu possa ser curado. Ele vai falar, cedo ou tarde, essas faltas recairão sobre nós com suas deduções lógicas. É a lei de justiça, de equilíbrio moral. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade ao nosso corpo. Então vamos um pouco. Você pegou uma doença lá.
Você foi lá, o médico diagnosticou a doença e falou: ó, isso aqui infelizmente não tem jeito de ser tratado, é cirurgia. E o médico vai lá então, vai te abrir, vai tirar aquele mal, vai te fechar de novo e tal. Beleza, você está curado. Não é assim que funciona no nosso corpo físico? E a mesma coisa é no âmbito moral da nossa alma. Então a dor, o sofrimento é a cirurgia que está sendo feita dentro dos nossos corações. É aquela impaciência que ela está sendo operada pela dor e pelo sofrimento, sendo tirada de dentro de você, sendo transformada em paciência. É o egoísmo que está sendo arrancado aos poucos, transformado aos poucos em caridade. É o orgulho que está sendo transformado, renovado em humildade. Então, está havendo em cada dia de nós, nos nossos desafios morais, dentro dos nossos corações, dentro dos nossos pensamentos, cirurgias espirituais, para que as nossas virtudes possam vir, para que a cura possa chegar ao nosso espírito imortal. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas, né? Aí ele fala assim: pela ação da dor, larga tudo o que é impuro e mal, todos os apetites grosseiros, vícios e paixões, tudo o que vem da terra e deve para ela voltar. Então vocês já perceberam que quanto que a gente bate a cabeça, chega uma hora que a gente cansa disso? Aí você fala, eu já cansei de viver desse jeito, eu vou mudar. Você vive muitas vezes deprimido, aí você melhora, aí você está deprimido de novo, aí é depressão, aí vem uma doença física, aí vem uma alergia, mas você está num looping que eu vou falar para você. Tem 40 anos que eu estou desse jeito e, meu Deus do céu, não aguento mais essa vida. E de repente você começa a mudar. Aí você começa a ver a vida de uma forma diferente. Aí você começa a ler sobre coisas diferentes. Aí você começa a frequentar lugares diferentes. Aí você renova seu ciclo de amizade e de repente parece que a vida mudou. Então é assim. Temos que ter coragem de enfrentar a luta, a dor, o sofrimento. Pois só essa luta, só esse dor, esse sofrimento nos trará a cura, nos trará a liberdade. Se essa liberdade não chegar, nós seremos escravos. Quantos de nós aqui não somos escravos dos nossos pensamentos e sentimentos? Muitas vezes eu estou numa situação difícil, eu queria ter fé, mas eu sou escravo, pois eu ainda não tenho a fé. Muitas vezes eu queria ter equilíbrio perante uma adversidade, mas eu não tenho, porque pois eu ainda sou escravo. Então, nós só seremos livres quando nós encontrarmos a cura dentro dos nossos corações. A adversidade é uma grande escola, um campo fértil em transformações. Ou seja, a adversidade traz transformações. E quem aqui não quer transformar? A não ser se a gente tem algum amigo aqui que já é espírito puro, né? Fala, já sou espírito puro que não tem que transformar mais nada não. Mas aí que é o engano. Uma vez eu estava vendo a palestra do Haroldo, ele estava falando sobre a escala, né, espírita. E ele fala que a jornada do espírito começa quando você atinge o nível puro. Quando que você chega no nível de espírito puro, aí o negócio fica feio. Porque aí no espírito puro, você começa a ter tarefas universais. Aí você chega ao nível crístico. Vamos pegar Jesus então. Imagina o espírito puro e o Cristo. O Cristo já não está além do espírito puro. Aí a gente vai pegar o nosso Cristo que nós conhecemos, nosso governador. Acima do Cristo, nós conhecemos que tem outros Cristos, que tem o Cristo do sistema solar, que tem o Cristo de uma... Tem outros acima do nosso Mestre Jesus.
Então ele brinca, né? Que a hora que você chega no espírito puro, aí o trem engrossa mesmo, que aí é muita coisa ainda para cima. Então, todos nós estamos em estado permanente de transformação, de evolução. E tem muito de nós, né, que é soberba, né? Que acha que já tá bom, que já sabe muito, que eu já me controlo. Aí basta chegar uma coisinha que ele não gosta, ele já se mostra, né? Muitas vezes a gente gosta de se enganar, né, gente? Mas graças a Deus a verdade chega para nos despertar. Mas essa transformação é lenta e dificultosa. Olha lá, ela é lenta, ela é difícil, pois só pode ser operada pelo sofrimento, pela luta constante contra o mal, pelo nosso próprio sacrifício. Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria. Os seus frutos verdes e amargos convertem-se sobre a ação regeneradora da prova. Olha, ação regeneradora. Sobre os raios do sol divino, em frutos doces, aromáticos, amadurecidos, que devem ser colhidos em mundos superiores. Então, todo esse sofrimento que a gente está passando agora, toda essa luta, todo esse trabalho, nós vamos receber esses frutos saborosos quando que nós fomos convidados, assim, olha, fulano, parabéns, você concluiu a série terrena. Agora você vai para outro planeta superior para começar outro tipo de jornada. Imagina que gostoso, hein? Assim, ó, agora você não precisa mais de reencarnar na Terra, nesse corpo físico. Vai ser bom demais, hein, gente? Esse vai ser o nosso prêmio. Oh, meu Deus, eu quero que chegue logo esse dia. Mas para que esse dia chegar, eu tenho que trabalhar muito hoje. Eu tenho que suportar com fé e resignação muito hoje. Porque senão, nós vamos arrastando os séculos, os milênios. Não foi assim que Jesus falou para Públio Lentos lá? Né, porque ele é o Emmanuel? Você pode me seguir hoje ou daqui a alguns milênios. Graças a Deus os milênios chegou e hoje ele está trazendo para nós tanta sabedoria, tanto conhecimento e consolações. E nós vamos chegar nesses níveis e vamos cada vez mais voar e voar. E só para não ficar nesse negócio de dor, que temos que sofrer, temos que enfrentar com resignação, sim. Só que tem um ponto aqui que é muito importante a gente colocar, que senão a gente vai achar que espírita, que cristão, que pessoa que quer evoluir espiritualmente é tudo masoquista louco, né? Ah, então tem alguém ali meio louco ali, eu vou lá para casa dele porque eu vou aumentar meu sofrimento, aí eu vou me purificar. Calma lá, gente. Não é assim. Então olha aqui que Leon Denis vai falar para nós esse trecho. É um dever lutar contra a adversidade. Abandonar-nos, deixar-nos levar pela preguiça, sofrer sem reagir os males da vida, seria uma covardia. Então não quer dizer que chegou um momento difícil da sua vida que você vai ficar lá, ai, agora eu estou me purificando. Não, você vai tentar enfrentar aquilo, mas com fé, com esperança. Mas, quando os nossos esforços se tornam supérfluos, quando tudo é inevitável, chega então o momento de apelarmos à resignação. Você lutou, você se esforçou, você fez tudo que podia e aquela circunstância não mudou, beleza, resignação, aceitação. Você está com um filho problemático em casa, está tentando fazer alguma. Vamos supor, Deus abençoe que não aconteça isso com ninguém, mas é a nossa realidade hoje do nosso mundo. Você tratou seu filho bem, você levou em todos os lugares, você foi um bom pai e de repente seu filho se suicidou. Aconteceu. Já foi, mas você lutou até o final. Você fez tudo que poderia. Mas ele se suicidou, infelizmente. Resignação. Agora, falar é muito fácil, né? Agora, para quem perdeu um filho, ter resignação é outro esquema. Mas ele não tem saída.
O que ele vai fazer? Já foi, aconteceu. Você está lutando, lutando, lutando. Você cuida da sua saúde e de repente vem um câncer te visitar. Resignação. Infelizmente você se preveniu, fez tudo para que ele não viesse, mas ele veio. Resignação, aceitação. Não adianta nada nós revoltarmos. Então, que fique para nós esse ensinamento, que nós possamos entender que o sofrimento, na verdade, ele é uma cirurgia que vai trazer mais brancura para o nosso espírito. É uma cirurgia que ela é feita lentamente, que vai trazendo luz às nossas virtudes ainda tão tímidas dentro de nós. Que o nosso Mestre Jesus, então, esteja dentro dos nossos corações, nos consolando, nos dando muita força e alimentando a nossa fé. Porque a jornada é longa, ela é difícil, mas ela é prazerosa se estivermos com Cristo. Boa noite a todos e muito obrigado.